Ovos azuis, vermelhos, verdes, marrons. Quais são as espécies de aves que colocam esses ovos? Essas e outras questões respondidas nesse vídeo em mais um Ornitólogo Responde. João Gabriel: William, você já percebeu que quando os pombos voam, eles fazem barulhos com as asas? Já percebi sim, inclusive eu já mostrei aqui no canal o som da fuga da rolinha fogo apagou, que é um som produzido pelo ar passando pelas penas de voo das asas. Esse som produzido pelo bater de asas em fuga de um pombo, ele é bem conhecido na ornitologia. É que quando um pombo é surpreendido e levanta voo rapidamente, esse som alto pode servir como um alarme para outros pombos que estiverem nas proximidades, alertando-os sobre um possível perigo iminente. Esther, de 12 anos, pergunta: quais são as aves que aparecem nos hieróglifos egípcios? Muito legal essa pergunta, viu, Esther? Então, esses hieróglifos egípcios apresentam várias espécies de aves que eram comuns no Antigo Egito e que existem até hoje na região. Muitas vezes não é possível identificar a espécie exata representada, mas é possível fazer suposições. E nesses hieróglifos, o primeiro que eu lembro é de um falcão, que é o símbolo do deus Horus, que representa proteção e realeza para a mitologia egípcia. Tanto Horus quanto os hieróglifos provavelmente foram inspirados ou no falcão peregrino ou no falcão lanário, que é o Falco birmyrhicus, que são as espécies mais parecidas com as representações. Outras espécies frequentes nos hieróglifos são o abutre do Egito, codorniz, suindara, abibe comum, garças, gansos e muitas outras aves, todas com algum significado simbólico e religioso importantes na cultura do Antigo Egito. Sirlei Ferreira: por que o nome pernilongo no gavião pernilongo? É porque ele come pernilongos? Não, ó. Pernilongo significa de pernas longas. E o nome popular dessa espécie de gavião é exatamente por conta das pernas desproporcionalmente grandes, assim como acontece nos insetos pernilongos. No caso do gavião pernilongo, as pernas longas é uma adaptação para o seu estilo de vida, de caçar enfiando as garras em buracos e fendas em árvores ou em outros locais. Bento: existe alguma ave que coloca ovos de outras cores sem ser branco? Sim, existem várias espécies de aves que colocam ovos de outras cores além do branco. Os ovos dos macucos, por exemplo, são azuis ou verde turquesa, dos ovos mais bonitos da fauna brasileira. Ovos azuis também são presentes em várias espécies de sabiás e outros passeriformes. Codorna amarela coloca ovos amarronzados, que parecem até ovos de chocolate. Inhambu-guaçu e alguns outros inhambus colocam ovos de cor rosada. O popular anu branco coloca ovos azulados com manchinhas brancas que fica por toda a superfície. Gente, agora o casuar do sul coloca ovos fantásticos que, além de imensos, são verdes ou azul petróleo. O emu também coloca ovos em cores parecidas, ovos bem interessantes. E tem passarinhos como o rouxinol bravo que coloca ovos marrom avermelhado. O falcão peregrino, os ovos são bem marrons. Isso sem falar nas centenas a milhares de espécies que botam ovos com padrões manchados, como é o caso do nosso popular canarinho da terra. Agora me diz aí, qual desses ovos você achou mais interessante? Já coloca aí nos comentários. Alexandre Campos: qual a origem do nome trinca-ferro? O nome popular trinca-ferro é uma referência ao bico forte da espécie, um bico poderoso, capaz de quebrar objetos duros, como sementes e frutos com cascas rígidas. Mas claro, né, que ele não consegue trincar ferro nenhum. Gilson Rosa: William, as aves da mesma família, tipo sabiás e saíras, podem cruzar entre si? Exemplo, sabiapoca com sabiá laranjeira, saíra amarela com sanhaço cinzento. Então, Gilson, acontece sim cruzamentos entre espécies próximas, especialmente aquelas que pertencem ao mesmo gênero, gerando aves híbridas. Cruzamentos entre espécies diferentes de sabiás, entre sanhaços, coleirinhos, enfim, acontece na natureza, a gente tem bem registrado isso. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando somente sobre esse assunto, de aves híbridas naturais, onde eu mostro vários exemplos reais registrados no Brasil afora. Vale a pena você assistir aí depois. Júlia Gomes: oi William, adoramos seu canal, queremos saber por que as corujas buraqueiras bocejam. Então, bocejar é um comportamento
comum entre as aves, mas ainda a gente não tem uma explicação do porquê elas fazem isso. Nos mamíferos, acredita-se que bocejar esteja associado ao cansaço, fome ou à preparação para iniciar uma nova atividade, talvez até alongar os músculos do pescoço ou mesmo reajustar os ossos da face. Talvez seja esse um dos motivos das corujas. Marcos, uma vez eu vi uma entrevista com um ornitólogo na TV e ele disse que o anu preto, se criado desde filhote e ensinado, aprende a falar igual um papagaio. Isso realmente procede? Não procede, Marcos. O anu preto, assim como outros cocolídeos, não tem a capacidade de imitar a voz humana. As aves que são conhecidas por essa capacidade geralmente pertencem a outras famílias, como os pistacídeos, representados pelos papagaios, periquitos, corvídeos e icterídeos. Essas aves têm uma estrutura vocal e uma capacidade de aprendizagem que lhes permitem imitar uma variedade de sons, incluindo a fala humana. Juscelio Campos. William, com tantas bicadas em tronco de árvores, como o pica-pau não fica com dor de cabeça depois de tantas sacudidas no cérebro? Eles não têm dor de cabeça pois possuem uma série de adaptações no crânio para esse estilo de vida. Os pica-paus têm músculos fortes no pescoço, uma língua que se liga por trás do crânio, além de tecidos esponjosos. Todas essas adaptações ajudam a impedir que o cérebro se desloque e sofra lesões devido aos fortes impactos de bicar a madeira, mesmo quando batem o bico mais de 100 vezes em poucos minutos. Gustavo. Oi Will, em qual idioma os nomes científicos das aves é definido? Sempre parecem em latim ou grego. Então, os nomes científicos das aves são escritos em latim, e uma das principais razões disso é que o latim é uma língua morta, o que significa que ele não vai mudar ao longo do tempo. Isso garante que os nomes científicos permaneçam estáveis e universais, independentemente das mudanças em línguas vivas. Silvio Nogueira. Bom dia, William e Jéssica. Gostaria de saber sobre o implante de penas nas aves. Elas podem voltar a ter uma vida normal? Podem ser reintroduzidas na natureza? Grande Silvio, sim, a aplicação da técnica de implante de penas em aves que perderam penas por ferimentos, doenças e outros fatores super funciona sim, e na maioria das vezes ajuda elas a recuperar a capacidade de voar e ter uma vida normal. Johnny Cleverson. William, eu vi uma reportagem que o papagaio verdadeiro, Amazônia estiva, está na lista de extinção. Mas como se ele tem uma distribuição bem ampla no país? Como podem saber que ele está na lista de risco de extinção? Fiquei bem curioso para ver essa reportagem, viu, Johnny? Talvez tenha sido um erro de roteiro da reportagem. Ao invés de dizer que é uma espécie ameaçada de extinção no sentido oficial, né, de estar em uma lista, talvez eles queriam dizer que ele sofre ameaças na natureza. Pois apesar da ampla distribuição e apesar dele não ser ameaçado de extinção em nível nacional, esse papagaio sofre muitas ameaças, especialmente com o tráfico. Eu já vi imagens impactantes do projeto Papagaio Verdadeiro, tem no Mato Grosso do Sul, de criminosos que destroem ninhos de papagaios para pegar filhotes e vender no comércio ilegal. No Mato Grosso do Sul, para retirar ovos e filhotes, esses traficantes destroem a parede de troncos de palmeiras que é usados como ninho pelos papagaios verdadeiros. É um horror. E de acordo com o IMASU, que é o órgão estadual lá do Mato Grosso do Sul, mais de 10 mil filhotes já foram apreendidas pela fiscalização nas últimas décadas. E a gente sabe que esse número provavelmente é muito maior. Marcos. Eu moro em Mandaguari, Paraná. As aves reconhecem cores, muitas aves exibem suas cores para o sexo oposto e elas reconhecem realmente as cores e quais? Sim, Marcos, as aves enxergam as cores muito bem e digo mais, a maioria das espécies tem uma visão bem superior à visão humana. A maioria das espécies de aves possuem nos olhos 4 tipos de células cones sensíveis à cor, em comparação com os 3 tipos que nós humanos temos. Isso significa que as aves podem perceber uma gama mais ampla de cores, incluindo o espectro ultravioleta, que é invisível aos olhos humanos.
Ó, o Marcos Moreira pergunta: como as aves percebem as mudanças de estação? E há alguma ave que percebe a presença dos planetas visíveis e alteram suas rotinas? Ó, sobre a sua primeira pergunta, uma das pistas mais importantes para as aves perceber mudanças de estação é o fotoperíodo, ou seja, a quantidade de luz do dia. Mudanças na duração do dia afetam o sistema endócrino das aves, desencadeando alterações hormonais que influenciam comportamentos sazonais, como migração, acasalamento e muda de penas. Sobre a percepção de planetas visíveis, não. Eu imagino que elas percebem ali os pontinhos brilhantes no céu, mas não fazem distinção do que é estrela ou planeta. Para elas são apenas elementos da paisagem que podem ajudá-las nas migrações noturnas. Bom, então é isso, gente. Espero que você tenha aprendido um pouco mais nesse Ornitólogo Responde. Se você quer deixar alguma pergunta para o próximo vídeo desse quadro, use a hashtag Ornitólogo Responde aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo e não está inscrito no canal, já se inscreva, pois esse é um canal especializado no assunto com vídeos toda semana, combinado? Inclusive nos domingos, hein? Ó, ultimamente eu tô soltando bastante vídeo nos domingos, inclusive esse. Mas é isso, gente. Agradeço aqui a audiência de sempre e até o próximo vídeo.